Olá amigos e reparadores, vamos a mais um programa da série Como Instalar e Diagnosticar MTE Thomson. Hoje estamos com Alex da Microcar e vamos efetuar alguns testes nas bobinas da linha Peugeot e Citroën. Bom dia pessoal, estamos aqui no Senai Ipiranga para falar um pouquinho sobre a bobina MTE, aplicação 79544, aplicada na linha Peugeot e Citroën. Essa bobina é uma bobina do modelo DIS, faísca perdida, aonde ela trabalha com o cilindro 1 e 4 trabalhando simultaneamente e o cilindro 2 e 3 trabalhando simultaneamente, ok? A aplicação dela nós vamos utilizar para verificar o funcionamento um equipamento desenvolvido pela Microcar, que é um gerenciador de pulso e um gerador de PWM, aonde através de alguns parâmetros colocados no software, nós conseguimos avaliar se a bobina está adequada para aplicar no carro ou não, ou seja, se ela está dentro dos parâmetros para o bom funcionamento do motor ou se já está na hora de trocar. Aqui na bancada nós temos alguns componentes para simular o funcionamento dela, tá? Então nós temos aqui um centelhador calibrado, nós temos uma vela padrão, com abertura em torno de 1 milímetro, tá? E nós temos o equipamento. O que nós faremos aqui para funcionar? Eu vou fazer algumas ligações, eu vou ligar o centelhador na saída do primeiro cilindro aqui, aonde nós simularemos um funcionamento do cilindro em compressão. Essa outra ponta eu vou ligar a vela, para simular o cilindro em descarga. Certo? Vamos alimentar o equipamento numa bateria, certo? E, através de um cabo específico, alimentação da peça. Essa bobina nós temos 4 pinos, vou até mostrar aqui para vocês. Nós temos o primeiro pino superior, é o pino da alimentação. O segundo pino superior, ele vai para o módulo. Ele que é responsável pelo retorno da informação se a bobina está ok ou não funcionando. E os 2 pinos embaixo são os pinos de controle do cilindro 1 e 4 e do cilindro 2 e 3, tá? Então, vou fazer a ligação aqui. Pino de alimentação, fio vermelho, vem nesse pino aqui, ó, certo? Então encaixamos. Aqui e na saída do equipamento. Bom, feitas as ligações elétricas, no equipamento nós temos aqui a função teste de bobina. Através de seleção, essa é uma bobina sem módulo digital, ou seja, você vai utilizar o driver de potência do equipamento. É uma bobina que trabalha com disparo em nível 0, porque você alimenta ela com 12 volts de um lado e chaveia a massa para o outro lado, para nível 0. Então o controle dela é em nível 0, tá? E aqui você inicia os procedimentos. Nós temos 2 situações de simulação no equipamento. Nós temos o botão frequência, aonde você simula a quantidade de disparos por segundo, a unidade é Hertz aplicada. E nós temos o botão PWM/milissegundos, que é onde você determina o tempo de carga da bobina. Essa função é muito importante, porque através dela, mais o centelhador calibrado, é onde você vai definir se a bobina está com uma vida útil legal ou se já está na hora de trocar. Ou seja, se ela está boa para aplicar no carro ou se já está na hora, no momento de substituição. Através da função frequência, nós vamos experimentar o funcionamento da bobina em várias faixas de frequência. Para fazer uma analogia entre Hertz e RPM, que os mecânicos estão acostumados a ouvir, basta multiplicar o valor da frequência por 60, que é a unidade de tempo em minutos. Então você tem rotações por minuto, equivale a 60 segundos. Então você pega o 10 Hz, que são 10 disparos no segundo, e multiplica por 60. O equivalente seria 600 RPMs. A principal observação que nós temos que ter nessas variações é que, independente da faixa de frequência aplicada,
sem alteração do milissegundos, a frequência e o tempo de disparo tem que ser constante. Ou seja, não pode ter corte, não pode ter falha no faiscamento. No centelhador você tem que ter um faiscamento de cor azulada e uniforme. Se ocorrer falha, a bobina tem problema naquela faixa de trabalho. Muitas vezes as bobinas apresentam falhas em baixa frequência, entre 10 a 30 Hz. Ela passa a ter corte conforme você vai subindo. Em algumas situações, ó, eu vou subir lá para casa dos 70 Hz, tá? Que vai equivaler aí a 4.200 RPMs, tá? Tá variando aqui, ó. Se a bobina ela apresenta um bom funcionamento, tá vendo, ó? Faiscamento uniforme, ruído uniforme de centelha. Vou elevar mais a frequência, ó, 100 Hz. Observa que o faiscamento continua uniforme, ou seja, uma bobina em perfeito estado de funcionamento. Pessoal, uma dica importante é que ao trabalhar com alta tensão tem que tomar alguns cuidados. Eu estou trabalhando aqui com um carrinho. Esse carrinho ele está aterrado à bancada através de um parafuso aqui. Então tem a bateria lá embaixo da bancada. A carcaça do carrinho está ligada no terra da bateria para a gente poder manusear e não tomar choque. No momento do ensaio, evitar tocar as partes expostas de alta tensão. Apesar do aterramento, não vamos correr risco. Então você tem a vela, que ela está aterrada, mas a gente não deve manusear. E você tem o centelhador, que ele também trabalha com a parte energizada de alta tensão, sempre em cima da bancada, para se ocorrer uma faísca ele pula para a bancada e não para você. Pessoal, uma dica importantíssima é essa que eu vou passar para vocês. Essa bobina, ela tem nos pinos superiores um pino é alimentação e um pino é retorno para a central, ou seja, a central que usa esse tipo de bobina necessita desse pino para fazer a avaliação da bobina. Nós temos um outro modelo de bobina, está guardado aqui. Mecanicamente, ela é igual à bobina de conector cinza, porém, essa bobina, os dois pinos superiores são apenas de alimentação, ao contrário da anterior. Então essa aqui, que é a 7997, ela não tem pino de retorno para a central. Então você não pode, apesar de elas serem mecanicamente iguais, elas possuírem o mesmo furo, a mesma posição de montagem, você não deve trocar, porque vai dar defeito no carro, você vai inserir um defeito no carro. Isso é muito importante vocês observarem. Para testar é praticamente igual, tá? A maneira de você testar. Mas isso é um detalhe que tem que ficar muito atento na compra da peça. Verificar a aplicação da central, o modelo da central, para definir qual tipo de bobina você vai aplicar no carro. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre as nossas matérias. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!